Aleluia. Deus seja louvado para sempre. Queridos, é com muita alegria, com muita satisfação que eu já quero nesta oportunidade já introduzir aqui o pastor Jorge Vale, que estará nesta noite com toda a liberdade para falar a palavra de Deus. Na verdade, este tema a ser tratado é um tema muito sugestivo, por isso vamos aproveitar o máximo para que possamos extrair, para que possamos ingerir tudo quanto Deus tem para nos ensinar. Por isso, eu quero já com muita alegria já estar convidando aqui o nosso pastor Jorge Vale, que é o diretor do Instituto Bíblico de Campinas. Para quem não conhece, é um dos institutos mais conceituado do Brasil, não é? É um dos melhores aí, e está há mais de 30 anos, né, pastor Jorge? Mais de 30 anos preparando obreiros para a seara do Senhor. E hoje nós temos esta oportunidade, esta alegria de poder aprender um pouco mais com este homem de Deus. Por isso, pastor Jorge, fique à vontade. Nilson, por gentileza, traga esse microfone aí. Esse é o do pastor Jorge e ele já estará neste momento com toda a liberdade para nos ensinar. Amém? Deus, nós apresentamos o teu filho que nesta hora estará compartilhando a tua palavra. Que o Senhor venha realmente romper com toda a barreira. Que o Senhor possa aguçar os nossos ouvidos. Que o Senhor venha eliminar todo pensamento contrário, tira toda a dispersão, Pai, que nós não venhamos perder nada, mas que possamos estar absolutamente conectados com a Tua palavra e com os céus. Por isso, eu apresento o Teu servo, usa como o Senhor sempre tem usado, que o Senhor possa, nesta noite, tê-lo como canal de bênçãos para a nossa vida. Portanto, edifica, consola e fale conosco em nome de Jesus. Pastor Jorge, com toda a liberdade. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. É um prazer imenso poder estar aqui nesse momento, a convite do nosso pastor Levi, que tem sido um companheiro nessa nossa jornada aqui no trabalho que Deus tem nessa cidade e também lá no nosso Instituto Bíblico em Campinas. E não podemos perder tempo, não podemos perder a oportunidade de anunciar o Evangelho. Eu não conheço outra forma de uma igreja crescer a não ser que haja a pregação da palavra de Deus. O Senhor Jesus contou uma certa parábola de um homem que lançou a semente no campo e ele foi, dormiu, levantou e depois ele observou que ela começou a brotar. E daqui a pouco já era um pé de milho, daqui a pouco as espigas. Como foi que esta semente explodiu no interior da terra? Isso não compete a mim fazê-la crescer. O nosso papel é lançar a semente. Se nós lançamos a semente do Evangelho, ela vai explodir no coração de alguém e vai germinar e vai produzir frutos para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Então nós somos apenas seus cooperadores. Paulo, ele tinha imenso prazer de dizer: eu plantei, o Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. O milagre do crescimento, nenhum ser humano pode fazer, mas Deus sabe como fazer. Então, o que nós temos que fazer é cumprir, ou fazer a nossa parte. A parte de Deus Ele faz, e a nossa parte nós temos que fazer. Então não podemos, diante de um quadro como esse, que nós estamos atravessando no mundo,
A igreja simplesmente tem que se reprogramar. Não podemos ter os nossos templos cheios, mas os nossos queridos irmãos estão lá no seu lar, com a sua internet, com o seu celular, ouvindo a palavra de Deus, se alimentando. Não sentimos saudade de estar aqui todos reunidos, mas isto breve vai passar. E eu acredito que depois que esta pandemia passar, a igreja vai se levantar com muito mais autoridade do que nunca na face da terra. E nós temos que aproveitar as oportunidades que temos. Glória ao nome de Jesus. Irmãos queridos, nós queremos nesta noite, hoje, começar uma série de estudos, pelo menos essas 4 sextas-feiras deste ano, desse mês, para tratar de um assunto de relevante importância, né? E nós vamos falar aqui sobre a questão da vida abundante. A vida abundante, como é que se processa esta vida abundante? Qual é a ação do Espírito Santo na vida do homem e na vida da igreja? Isso tudo são assuntos que nós precisamos conhecer, porque nós estamos de posse de uma força e de um poder tão grandioso, mas nem sempre sabemos como é que isto funciona, não é? Não sabemos como isto funciona. Então, talvez hoje eu não entre ainda sobre a questão do fruto e dons espirituais, porque a introdução, ela vai ser necessária para a compreensão do assunto que vamos tratar. E eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia no Evangelho que escreveu São João, no capítulo 10, e o versículo 10, que nos declara o seguinte, João capítulo 10, versículo 10, né? O ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Irmãos queridos, nós encontramos aqui 2 mensageiros, 2 emissários, um que vem para roubar, matar e destruir. Eu não vou falar nada sobre ele, porque se você quiser saber se ele está cumprindo o papel dele, basta você ligar a sua televisão, ver os jornais que estão passando, a violência, roubo, a miséria, o que está acontecendo no mundo, aí você vai ver que ele está cumprindo muito bem a sua missão: matar, roubar e destruir. Este é o programa que Satanás não muda. Ele começou e vai até o fim nesse seu empreendimento. Agora o nosso segundo emissário que diz aqui: eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. A vida abundante. Agora, irmãos queridos, o que é ter vida abundante? O que é a vida abundante? A palavra de Deus, ela nos mostra que a vida de um homem não consiste da abundância dos bens que ele possui. Se isso representasse vida, os ladrões, as pessoas desonestas que têm enriquecido de uma maneira exorbitante, eles teriam vida abundante, mas são as pessoas mais miseráveis que existem na face da terra. E o que vem a ser a vida abundante? Como é que se processa essa vida abundante? Nós vamos tentar responder isto e vamos pedir que você nos acompanhe mais um texto bíblico, no capítulo de número 3, do Evangelho de São João. Capítulo 3. Neste capítulo aqui, que nós encontramos na
Bíblia Sagrada. Você se lembra que certa noite, Nicodemos, que era um dos principais, ou dos príncipes, ou dos líderes da religião judaica, este homem de noite foi ter com Jesus, de noite, porque para ele era muito vexatório e de dia ter um encontro particular com Jesus. Alguém ia dizer, mas o que é que o magistrado daqui da cidade, o maioral aqui, o príncipe de Israel, está indo fazer na casa de um homem que está aqui causando um problema na cidade, né? Agora, acontece que Nicodemos, ele esperou anoitecer. Diz a Bíblia que de noite ele foi ter com Jesus. Naturalmente colocou aquele turbante, cobriu o seu rosto, cobriu sua cabeça. Ninguém sabia o que estava ali por baixo daqueles panos. Mas Nicodemos chega onde Jesus está. E naquele momento, eu não sei quantas horas demorou o diálogo dele com Cristo. Eu só sei que o assunto deve ter ido muito longe, porque um homem desse não vai lá só para fazer uma pergunta e acabou-se, não. Nicodemos tinha a cabeça fervilhando de perguntas que ele queria ter resposta, que até então não tivera. E naquele instante, lá no auge da conversa, Jesus virou-se para ele e disse: Nicodemos, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não pode ver, não pode entrar, não pode conhecer o reino de Deus. Nicodemos virou-se para Jesus: mas como que um homem velho como eu pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus disse: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito, isto é Espírito. E não te admire de eu te dizer, é necessário nascer de novo. Segunda pergunta que eu faço para vocês. Primeira foi, o que é a vida abundante? E a segunda, o que é nascer de novo? O que é o novo nascimento? Como é que se processa o novo nascimento? Às vezes batemos no peito e dizemos, eu já nasci de novo. Por favor, me explique como foi que você nasceu de novo. Como é que se processa o novo nascimento? Eu aceitei Jesus como meu Salvador. Muito bem, mas eu quero a explicação de como é nascer de novo. Então aqui está a segunda pergunta: o que é nascer de novo? Vamos prosseguir mais um pouco e aqui nós vamos procurar explicar para você o que significa ou como é que se processa o novo nascimento, tá? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E vejamos, né? O que nos diz aqui o apóstolo São Paulo. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O que quer dizer isso? O que quer dizer isto? Quando Paulo está dizendo aqui que vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, inteiros, aprende o Senhor. Através desse texto bíblico, nós descobrimos que o homem é um ser tricotômico.
ele é composto de espírito, alma e corpo. Então, o ser humano, ele é um ser tricotômico. O que acontece? O que vem ser, por exemplo, a nossa alma, hein? A palavra traduzida para alma que nós temos na nossa Bíblia vem do original grego, que quer dizer psique. De onde vem a palavra psicanálise, psicologia, psicólogo, né? Psiquiatria, é o meu psique. É o centro da minha razão. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, são indagações da minha alma. Tá? Tudo se processa aqui. É aqui que está aquilo que eu chamo. Se você ver lá no YouTube, na minha página, você vai ver que aqui está o livro da vida. Porque tudo que você faz está registrado aqui na sua alma. Quando você se lembra de um fato lá da infância, um episódio, um acontecimento, aquilo tudo está registrado no livro da... Não pense você que Deus tem uma biblioteca com uma porção de livro, aqui está o livro do Jorge Vale, vou ver o que ele fez na vida. Não. Quando Jesus disse para aquelas pessoas que queriam matar aquela mulher flagrada de adultério, eles, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. De repente eles foram vistoriar o livro da vida e lá estava o problema deles, tudo cadastrado ali. Tudo registrado, está tudo registrado. Então, na minha alma, está o centro de saber quem eu sou, de onde eu vim, quem é minha família, quem é minha esposa, quem são meus filhos, quem são meus netos, quem são meus bisnetos, isso tudo, quem são meus colegas, meus companheiros que cooperam conosco no trabalho, isso tudo faz parte da minha alma. Agora, irmão querido, a minha alma, para entrar em contato com este mundo, ela precisa do corpo. Quem é que está falando com você aqui agora? É a minha alma usando as cordas vocais do corpo. As expressões corporais. Só que a minha alma, para viver, ela não depende do corpo, porque o corpo pode tombar aqui agora mesmo, e a minha alma vai continuar com toda lucidez. Você se lembra da narrativa do rico e o Lázaro? Aqueles dois morreram. E lá está o rico lá no Hades, no lugar de tormento, e o Lázaro no seio de Abraão. O corpo do homem estava na sepultura, e ele estava lá no Hades, sentindo o calor do lugar, sabia que a água podia refrescar sua língua. Ele reconheceu Lázaro, ele se lembrava que tinha 5 irmãos, inclusive ele tinha propósito de mandar alguém na casa dos irmãos, para eles não virem para o mesmo lugar que ele estava. Veja, que isto aqui continua, prossegue. Agora, irmãos amados, veja só, a minha alma, para entrar em contato com este mundo, precisa do corpo. Mas a minha alma, para entrar em contato com Deus, ela não entra através do corpo. Ela entra através do Espírito, o meu homem interior. Tá? O meu homem interior. O problema, sabe qual é? É que o homem, ele está morto em delitos e pecado, desde Adão, quando Adão pecou, diz a Bíblia que a alma que pecar, esta morrerá. A alma do homem, o espírito do homem, ele morreu, perdeu a comunicação com Deus, se escondeu, e a partir dali, o homem marcha pela terra simplesmente com uma bela alma, uma bela memória, um bonito corpo,
mas com um defunto aqui dentro. Um defunto aqui dentro. E o homem, para entrar em contato com Deus, ele precisaria de ter o seu espírito vivo. Pois foi justamente isso que o Senhor disse para Nicodemos. Nicodemos, você não pode ver o reino de Deus, você não pode entender a eternidade, você não pode entender o mundo espiritual, se você não nascer de novo, ou seja, se você não tiver uma ressurreição desse seu homem interior, você nunca pode, você pode conhecer a Bíblia de ponta a ponta, mas se o seu homem interior está morto, você não está entendendo nada. Você não está entendendo nada do que acontece no cenário espiritual. Você tem tudo na cabeça. Irmão querido, aí você me pergunta, pastor Jorge, e o que é que nós podemos fazer para ter o nosso homem interior ressurreto? Só existe uma maneira. Sabe qual é? O que foi que matou o meu homem interior? O que foi? O pecado. E a única coisa que pode fazê-lo ressuscitar, o que é? O perdão. Aleluia. Aleluia. É aqui que Jesus Cristo entra no cenário do mundo e da humanidade. Glórias ao nome de Jesus. Porque se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Glória ao nome de Jesus. Eu tive uma experiência sobre o novo nascimento. Como é que se processa? Deus trabalha na minha vida desde quando eu não conhecia Ele. Eu era funcionário do governo federal lá no norte do Brasil. E um dia eu recebi uma promoção de uma chefia e me deram uma sala, cadeira, secretária, tudo bem. E quando eu fui assumir aquela secretaria ali, aquela sala, uma carteira bonita, aquelas carteiras de madeira antigas, né? E quando eu abri a gaveta, cheia de papel velho deixado pelo funcionário que passou por ali. Peguei todo aquele papelado e joguei no lixo, fui jogando no sanito ali. Mas quando chegou na última gaveta, tinha uma revistas evangélicas e o Novo Testamento dos Gideões, aquele Novo Testamento pequeno. Aí eu fui, disse, isso aqui eu não vou jogar fora, vou deixar aqui, porque quando eu tiver um tempinho, eu vou ler isto aqui. E o que não falta na vida de funcionário público é tempo. Daqui a pouco lá está eu, lendo aquele Novo Testamento. Eu li o Novo Testamento todinho antes de ser crente. Confesso-lhe, foi a leitura mais chata da minha vida. Mateus diz uma coisa, Lucas repete o que o outro já falou, Marcos vem e fala tudo que os outros já disseram, João mexe para lá e para cá e deixa no mesmo lugar, e quando chegou no Apocalipse, que soltou aqueles cavalos, pronto, acabou-se. Entendi mais nada, guardei, né? 30 dias depois, a convite de uma jovem, eu fui à igreja em Belém do Pará, onde nasceu o Evangelho no Brasil. Eu estou ali no meio daquela igreja com mais de 2.000 pessoas, era culto de ensino. Quando o pastor acabou de pregar, veio outro fazer o convite, e na hora que ele começou a fazer o convite, ele apontava o dedo e o dedo dele ia lá na minha cara, me convidando, você, vem aqui, né? Aí eu me escondia por trás de quem estava na minha frente, mas o dedo dele fazia isso, olha, é você mesmo. Aí eu esqueci que a moça que estava do lado era crente, e disse, você não vai lá na frente, né? Digo, não tem jeito, né? Aí eu vim, irmão querido, quase que meu pé não se levanta do chão, me arrastando, o peso, dobrei os joelhos ali, aceitei Deus como Salvador, e quando eu voltei para o meu lugar, parece que eu ia flutuando.
A primeira coisa que eu fiz quando saí da igreja, lá na porta, meti a mão no bolso, peguei uma carteira de cigarro que eu tinha, joguei fora. Nunca mais. Completou 50 anos este ano. Nunca mais. Então, o que foi que aconteceu? Isso foi um mês depois que eu tinha lido o Novo Testamento. E quando eu cheguei na repartição no dia seguinte, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Fui lá naquela gaveta, peguei aquele Novo Testamento, comecei a ler. Pastor Levi, as letras faiscavam. Alguém estava falando comigo. Eu estava entendendo plenamente. Por quê? Porque eu havia nascido de novo. Aquele que não nascer de novo não pode ver, entender, compreender. Pode ser o maior catedrático do mundo, o maior cientista da terra. Mas se não nascer de novo, meu filho, ele pode até falar de Deus. Ele pode até encontrar nas equações dele, querer encontrar Deus. Ele pode falar, mas não vai entender nunca. Porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Então, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, através de Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então, eu já te respondi como é o novo nascimento. Tá? Agora vamos chegar na nossa segunda ou primeira pergunta que eu fiz. Tá? O que é a vida abundante? Mas eu quero que você entenda agora que todo investimento de Deus na sua vida, Deus não está preocupado em te dar riqueza, grandezas materiais. Ele não está interessado em nada disso, nada disso. Porque, na realidade, quando ele disse que buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus, e todas essas coisas são acrescentadas, tem muitas pessoas que acham que buscar o reino de Deus é você estar fazendo penitência, é você fazer aquela consagração, é você estar, enfim, fazendo uma coisa que é um dever seu, é dever do crente orar, é dever do crente ler a Bíblia. Isso não é buscar o reino de Deus, isto é buscar crescimento espiritual. Agora, o que é buscar o reino de Deus? Você se lembra daqueles dois rapazes que estavam brigando por uma herança, e eles chegaram, um deles chegou até Jesus, Senhor, manda que meu irmão reparta os bens comigo, lembra? Aí Jesus, quem foi que me constituiu como juiz entre vocês, dessas questões familiares aí? Não, né? Aí depois ele começa a contar uma parábola do avarento, avareza. E naquele momento, o Senhor simplesmente estava mostrando para aqueles dois rapazes, se vocês vivessem buscando o reino de Deus, vocês não estariam com essa complicação que vocês estão. O que é buscar o reino de Deus? É agir honestamente, é agir corretamente, é você trabalhar, ter o seu esforço pessoal, à medida, Senhor, eu preciso de um carro, não pense em você que o carro vai amanhecer na porta da sua casa, não. Se você for trabalhar honestamente, Deus vai te dar condições de comprar aquele carro que você quer, aquela casa que você precisa, está entendendo? Agora, buscar o reino é agir de acordo com o sistema do reino. Não é comida e bebida, mas é justiça, é paz. Então, o que nós encontramos aqui? É que de agora em diante, todo investimento divino, o investimento de Deus não está na minha estrutura física, não está no bem-estar físico e também não está na minha posição intelectual. Todo investimento de Deus agora, sabe onde ele está? Em cima deste homem que nasceu de novo. Que homem? Aquele meu homem interior. Aquele homem que ressuscitou. Aquele homem que agora voltou à existência.
Este homem interior que agora tem comunhão com Deus, que faz o Jorge Vale entender Deus, entender a sua palavra. Então, todo investimento de Deus, ele é feito em cima do meu homem interior, do meu homem espiritual. Você está entendendo, irmão querido? Estão compreendendo? Então, o que Deus tem de fazer de investimento na minha vida, Ele está fazendo no meu mundo espiritual. Ele está propiciando todos os recursos para que eu tenha o quê? A vida abundante. A vida abundante não consiste dos bens que você até para dormir tem que ter cuidado, porque senão o ladrão vai roubar. Mas a vida abundante, que é este investimento que Deus processa no meu espírito, é justamente aqui que está a minha vida plena. A vida de Deus, a vida com Deus está no meu homem interior. Você pode não ter o que comer esta noite, mas não é a falta de comida que vai tirar a alegria que Deus colocou no teu coração. Não é a necessidade de alguma coisa que vai tirar o prazer e o gozo da salvação que está na sua vida interior, glória a Deus. Nada disso vai nos separar do amor de Deus. Então, irmão querido, preste bem atenção para a nossa introdução desta matéria, porque isso vai nos ajudar a entender o que nós temos justamente lá na frente. Agora verifique uma coisa. Antes de você nascer de novo, você abrigava aqui dentro de você um inquilino. Este inquilino chama-se pecado. Chama-se pecado. É a minha natureza terrena. É a minha natureza carnal, voltada para as coisas desta vida. Mas de repente você nasceu de novo. O que foi que aconteceu? Você agora tem outro inquilino aqui dentro, que é a sua vida espiritual. É a sua vida espiritual. E o que é que o apóstolo Paulo, ele fala na epístola aos Gálatas, no capítulo 5? O que é que ele fala? No capítulo 5, ele diz o seguinte sobre isto. Porque, agora, olha só, olha bem aqui. Só tinha um inquilino. O elemento vive tão bem. Ele vive no pecado, ninguém lhe acusa, ninguém fala dele, tudo muito bem. Aí, de repente, passa a habitar nele um outro inquilino que não tem nada a ver com aquilo. E em Gálatas 5,17 declara, porque a carne, ela milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Conclusão. Quando você aceitou Jesus como seu salvador pessoal, você comprou uma briga. A partir do momento em que você nasceu de novo, você comprou uma briga, porque o seu homem espiritual, ele não concorda com o seu homem carnal. Diz aqui, eles são opostos entre si. O homem carnal, ele quer os prazeres desta vida, os prazeres pecaminosos deste mundo, a grandeza deste mundo, mas o meu homem espiritual, ele quer Jesus, ele quer a Bíblia, ele quer a comunhão com os santos, ele quer glorificar a Deus, e o meu homem carnal não me deixa, ele às vezes impede. Você quer dobrar o joelho para buscar a face do Senhor, mas aquele homem carnal, o Senhor, pai, te levanta e vai te deitar que você está cansado. Esta luta
tá? Ela ocorre no seu interior diariamente. Ocorre na nossa vida, tá? Então, aqui a recomendação do apóstolo São Paulo é: andai no Espírito. Porque o que acontece? Você tem aqui dois oponentes, tá? Você tem aqui dois oponentes aqui dentro. Quem é que vai ganhar a batalha? Quem é que vai ganhar a peleja aqui, hein? É aquele que estiver melhor alimentado. É aquele que estiver mais fortalecido. Se você alimenta muito bem a sua natureza carnal com novelas, com prazeres desta vida, com coisas deste mundo e com a vaidade, você vai robustecer a sua natureza carnal. Agora, se você leva uma vida de oração, de meditação na Bíblia Sagrada, se você busca a comunhão do Senhor e despreza esse outro lado, o seu homem espiritual vai estar um gigante. E na hora que o homem carnal quiser se pronunciar, o seu homem espiritual, o seu homem interior, ele vai vencer a batalha, porque ele está alimentado. Agora, se você vacilar, infelizmente, você vai ser derrotado. Mas nós estamos aqui nesta noite não é para ser derrotado, é para ser mais do que vencedor. E para isto, nós precisamos justamente alimentar este homem, tá? Agora, como nós falamos já em João capítulo 10, versículo 10, que eu vim para que você tenha vida e tenha em abundância, então a vida abundante que Deus tem para mim, para você, ela se processa no meu homem interior. Ela se processa no meu homem espiritual. Isto quer dizer que todo o investimento de Deus agora para você é na sua vida espiritual. A Bíblia declara que não se coloca vinho novo no odre velho. Porque se você colocar o vinho novo no odre velho, ele vai se romper quando começar a fermentar. Mas se coloca vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Irmãos, um dia desse eu vi uma igreja idólatra que tem por aí, dizendo que eles agora estão sendo batizados com o Espírito Santo. E dizendo que quando uma pessoa de lá se batiza com o Espírito Santo, se torna mais devoto a objeto lá da sua devoção. Tá? Se o Espírito Santo vai levar alguém para ser mais devoto a um ídolo, onde você já viu uma coisa dessa? Estas pessoas lá fora, elas não aguentam vinho novo, porque elas se romperiam pelo meio, mas você aguenta, porque você já nasceu de novo, você é um odre novo, então você comporta dentro de você toda a carga de poder que Deus tem para a sua vida. Pois é justamente aqui que está o investimento divino. E quando você ainda que está com Gálatas capítulo 5, versículo 22, você vai observar o seguinte, olha só, mas o fruto do, o quê? Bem alto, o fruto do, não é o fruto da minha alma, não é o fruto da minha carne. Agora sim, eu tenho alguém aqui dentro que é o maior aliado que eu tenho com a minha salvação, que é o meu homem interior. Porque ele me ajuda agora a produzir frutos, como você está vendo aqui. Fruto do Espírito é amor, alegria, é paz, longanimidade,
benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Você viu? Isto aqui não é fruto da minha cabeça, não é fruto da minha imaginação, não é fruto do meu intelectualismo, não é fruto dos meus muitos estudos, não é fruto da minha capacidade, mas isto aqui é fruto desse meu homem interior. Que a coisa mais importante na vida, quando você vê aqui, justamente, que começa justamente com amor. Amor. Por que que isso acontece? Aqui, em 1 João capítulo 3, o versículo 9, nós encontramos aqui a palavra de Deus declarando o seguinte. Então, nós temos aqui a lista do fruto do Espírito, acima, com o supremo amor, não poderia ser de outra forma, pois todos aqueles que é nascido de Deus não vivem na prática do pecado, pois, está acompanhando 1 João 3,19? Pois, o que permanece nele, o que é? A divina semente. Irmão querido, você que está aqui nesta noite, você nasceu, veio a este mundo pela vontade do varão. Mas esse meu homem interior não veio pela vontade do homem, porque isto aqui é uma semente de a semente divina, é uma semente de Deus. Você anda diariamente com a presença dessa semente divina na sua vida. Você está entendendo esse mistério? Você veio para cá, ele veio contigo, você vai para sua casa, ele volta com você, você vai dormir, dorme com você. Então você traz aqui dentro de você agora uma semente. Essa semente você não tinha antes de você ser crente, mas agora que você nasceu de novo, você tem agora esta divina semente. 1 João, no capítulo 5, versículo 18, eu gostaria que você, qualquer irmão, lesse esse versículo, 1 João capítulo 5, versículo 18. Por gentileza, você pode abrir, que eu não estou com ele anotado aqui. Vamos lá. Todo repetindo, vamos ler esse versículo? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Prossiga. Mas, gerado, serva-se. É interessante, né? Olha só o que está escrito aí. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. E agora, lá adiante o apóstolo declara, se dissermos que não temos pecado, fazemos mentiroso. Peca ou não peca? Hein? Peca ou não peca? Todo aquele que é nascido de Deus, ele peca ou não peca? E agora, como vamos sair desse impasse? Preste atenção no texto bíblico. Lê de novo com tranquilidade aí. Sabemos que todo aquele que é, para aí, nascido de, você que está aqui nesta noite, você nasceu pela vontade do papai e a mamãe. Mas este que está aqui dentro, que nasceu pela vontade de Deus, ele não, o meu homem interior, não se mancomuna com o pecado. Ele é semente de Deus. Aleluia.
Então você tem em você a divina semente, e esta semente, ela não concorda com o pecado. Mas pastor Jorge, como é que fica o outro lado? Não tem problema, você pode pecar, mas ele não. Ele não. Só que a santidade dele é tão grande, mas também ele respeita muito a sua individualidade. Quando você vai pecar, vai fazer um ato ilícito, alguma coisa, ele não vai te pegar pela mão, vai dizer, não faça isso. Não. Não. Ele apenas fala na sua memória, ele fala na sua mente, Jorge, isso aqui está errado. Agora, você vai em frente se quiser. Mas você está avisado, porque ele não concorda com o erro. Ele pode te advertir de aquilo que você está praticando não está certo, mas ele não pode mexer no teu arbítrio, tá? Não pode. Então Deus deu o livre-arbítrio para o homem. O próprio Deus mostra, eu coloco na tua frente o caminho da vida, o caminho da morte, escolhe, pois, o caminho da vida, agora você escolhe se quiser. Então o que acontece é justamente isto, este meu homem interior, o meu homem interior, ele não peca, porque ele é uma divina semente. Bom, já que eu tenho aqui comigo agora esta divina semente, e eu falei para vocês que de agora em diante todo o investimento de Deus, ele é feito neste meu homem interior, tá? No meu homem interior. Então o que vai acontecer daqui para frente, como o fruto do Espírito, do Espírito, é fruto do Jorge, é fruto do Espírito. Mas também ele fala sobre os dons espirituais, dons do Espírito. Então, frutos e dons, isso faz parte da minha natureza espiritual. À medida que o meu espírito, ele produz em mim este amor, alegria, paz, longanimidade, eu sou o homem mais rico da terra. Tá? E à medida que eu começo a utilizar os dons espirituais, que é o poder da graça divina em minha vida, eu começo a fazer proezas em nome do Senhor. O dom é dele. Glória a Jesus. Amém? Graças ao nome do Senhor. Irmão querido, eu vim aqui para trazer essa introdução, porque a partir da próxima sexta-feira, eu peço que vocês leiam esses assuntos, né? Que você possa crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Eu sei que diz a Bíblia que a carne é fraca, de fato, né? Daqui a pouco tem que dormir, tem que deitar, descansar um pouco. Então vamos bem deixar que ela cumpra a sua parte. Isso faz bem para nós. Então que Deus nos abençoe, nos guarde, fique com essa meditação. E desculpe, nós poderíamos ir aqui até meia-noite, mas às 10 da noite eu tenho uma live lá com o meu pessoal que já está esperando lá no Facebook. Você pode procurar pastor Jorge Vale. E estamos ali com uma live falando sobre as parábolas preciosas, parábolas do reino. E você também pode visitar minha página no YouTube, que é PR Jorge Vale. E ali você tem a página que tem algumas dezenas de estudos ali, principalmente dessas últimas parábolas que nós temos falado, tá bom? E se você entrar no YouTube, por gentileza, assine ali para que a mensagem chegue mais longe, para que possa ser divulgada em outros lugares. Amém? Incline a sua cabeça um momento. Pai Celestial, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui com teus filhos nesta noite. Que o teu santo, eterno e doce Espírito continue falando bem forte ao nosso coração. E que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida, em nome de Jesus. Amém.
Pastor Levi, muito obrigado, Deus abençoe. E até a próxima sexta-feira, se Deus permitir. Graças a Deus. Meus irmãos, coisa boa, né? Poder realmente estarmos aqui, reunidos e unidos, sentados nesses bancos confortáveis e alimentando desse alimento tão saboroso, tão preciso, tão sólido, que nos mantém realmente de pés.